Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Deus venha estar o coração de todos. Eu espero muito que nessa manhã, gostaria também de deixar o meu abraço a todos os irmãos que nos assistem nessa manhã através das redes sociais, que a palavra de Deus possa alcançar também, da mesma forma que todos aqui serão alcançados pelo poder do Espírito Santo. A igreja avança em meio a uma pandemia, a quarentena, a dificuldades. A igreja avança. Lembro-me em todos os momentos que eu leio a palavra de Deus e ali eu vejo Moisés no momento da sua grande dúvida, continuar, mas como? O mar da dificuldade está diante de nós, atrás de nós também, o povo inimigo de Deus está atrás de nós. O que fazemos agora, Senhor? E simplesmente o Senhor olha para Moisés e diz: diga ao povo que marche. Eu espero que nessa manhã você consiga ouvir essa voz falar ao teu coração. Nós hoje estamos escravizados por uma máscara, escravizados pela máscara devido à questão desse vírus terrível. Estamos presos, limitados em muitos sentidos. Mas se a igreja ela não prega no momento de paz, vai ter que pregar agora no momento de batalha, porque a igreja não pode parar. A mensagem não pode parar. Porque Jesus tinha um slogan antigo do pastor Giovanni, que falava que a Bahia tem pressa, que Sergipe tem pressa, que o nosso Brasil tem pressa, mas também o mundo tem pressa de ver Jesus voltar. Mas para isso, meus queridos, nós temos que, durante essa jornada, amenizar os resultados da batalha, porque muitas das vezes são realmente complicados e difíceis. Porque vai ter alguns que vão estar com marcas, cicatrizes, porque ir para a guerra e voltar intacto é quase que impossível. Sempre vai ter uma marcazinha, algo para mostrar que você esteve no campo de batalha. E a nossa batalha espiritual que nós estamos passando aqui nessa terra não é diferente. Então, por isso, meus irmãos, que há um convite muito especial para podermos amenizar todos os resultados negativos que essa pandemia tem causado diante do nosso povo e diante de todos os outros povos ao redor. Essa igreja aqui do Jardim Cruzeiro, ela está sendo desafiada, e você que está me assistindo nessa manhã também está sendo desafiado a estar fazendo um grande movimento. Eu sou o Sérgio Paz, trabalho como um professor de religião da Escola de Itapajipe e também da Escola de Praia Grande, onde nós já fizemos alguns movimentos com os alunos, mesmo com esse distanciamento. O Drive-Thru Solidário, onde a gente matava a saudade com os nossos alunos, claro, com todo o protocolo de segurança, seguindo as diretrizes que os nossos governos assim estabeleceram, mas, porém, porquanto não nos deixamos de nos confraternizar, passar uma mensagem de incentivo, de conforto, e assim avançar também de forma solidária. Os nossos alunos, essa semana, na quinta-feira, lá no Praia Grande, fizemos um grande movimento, os pais de moto, de carro, a pé, de bicicleta, todos vieram, um grande número, para trazer alimentos, trazerem roupas, trazerem aquilo que tinham de melhor. E olha, uma das pessoas que passavam ali no momento, naquela rua ali, se sentiu tão tocada, foi em casa, pegou máscaras, pegou um álcool em gel, chegou, fez aqui, olha, meus queridos, eu gostei tanto da iniciativa de vocês, que agora, nesse momento, eu gostaria também de contribuir. Nós estamos aqui nessa terra para poder multiplicar aquilo que Jesus nos ensina a cada dia. Você está sendo chamado, convidado, a participar não somente desse mutirão que vai se dar o pontapé hoje, o mutirão de Natal. Queremos fazer a diferença, queremos auxiliar, ajudar diversas famílias, se possível for, instituições. A nossa igreja necessita, tem sede de fazer a diferença, em especial nesse momento tão difícil que a humanidade passa.
Salvador precisa de mim, precisa de você. Eu quero ver o que você e eu somos capazes, nas mãos de Cristo, de realizar diante de tantos desafios que já se depararam diante dos nossos olhos. Amém? Abra a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos falar nessa manhã no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, verso 13, nos mostra as características de um povo que quer fazer a diferença. E eu tenho certeza que nessa manhã tem pessoas aqui que querem fazer a diferença. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que querem ouvir a voz de Deus nessa manhã para poder assim avançar, caminhar mesmo em meio ao mar. Ao mar de uma pandemia, ao mar das dificuldades. Porque eu tenho certeza que aqui há pessoas que estão preocupadas, talvez, com diversos dos desafios que se depararam diante da sua família, talvez algum familiar doente, talvez alguns conflitos devido a uma convivência maior com seus familiares. Teve que receber familiares, pessoas dentro da sua casa para poder cuidar, auxiliar. Não importa o desafio, o importante é que você ouça aquele que está à frente de você e que te pede, marche. Aquele que convida você a crer no impossível. Aquele que antes de agir, já pede para que você creia. É esse Deus que está convidando a você a confiar nele e deixar ser usado, moldado, transformado para ser imbuído pelo Espírito do Senhor a fazer uma grande obra nessa vida aqui nessa terra. Eu sempre pedi a Deus, logo no primeiro amor, quando a gente se batiza, a gente faz alguns compromissos meio loucos, meio doidos. E um dos compromissos que eu fiz com Deus foi, Senhor, eu estou pegando fogo do Teu Evangelho no meu coração, estou pregando, estou dando estudo bíblico, eu já agora fui convidado a estar abrindo um pequeno grupo, abrindo um parênteses, desse pequeno grupo já se abriu uma igreja, lá em Cruz das Almas. E aí eu estou sendo desafiado, estou sendo chamado, convidado por Ti, Senhor. Então, eu quero fazer um desafio ao Senhor, um compromisso. Eu quero estar vivo no momento da Tua volta. Naquele momento eu quero ser contado com aqueles que estão esperando o Senhor voltar, rasgar esse céu do ocidente ao oriente. Hoje, às vezes eu penso assim, Senhor, se possível for, passa esse cálice de mim. Verdade, porque eu não suporto máscara. Não suporto ficar distante das pessoas. Teve uma cena que me impactou muito, mexeu muito com a minha vida, o meu coração. E a minha vida espiritual, naquele momento, foi abalada justamente de ver o meu filho pedindo para a avó dele abrir o portão, logo no início da pandemia, lá em Cruz das Almas. E minha mãe, ela simplesmente não pôde abrir o portão, porque ela já infartou 3 vezes, já fez cateterismo, é do grupo de risco. E aí o meu pequenininho querendo entrar, abraçar a avó, ter aquele aconchego, ter aquele carinho. E essa maldita dessa pandemia impediu do meu filho de fazer aquilo que ele mais gosta. Precisamos avançar. Não podemos deixar simplesmente Satanás agora nos separar. Não podemos deixar essa premissa da palavra de Deus que está aqui no capítulo 5, verso 13, que nos diz o seguinte. Oremos. Santo e eterno Senhor, a Tua palavra se encontra aberta, e nesse momento que ela faça o efeito esperado na vida de todos nós. Ajude-nos a compreender o chamado que o Senhor nos faz para fazer a diferença na vida de todos os Teus filhos que estão ao nosso redor. Por favor, Senhor, nos motive, nos molde, nos transforme e nos use conforme o Teu querer. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. No capítulo 5,
do verso 13, nos diz o seguinte: Vós sois o sal da... Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos... No verso 14, agora faz uma analogia, uma comparação. Que vós sois a luz do... Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz dos homens, a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Essa comparação que o Senhor faz, o Senhor sempre, Jesus Cristo, sempre usou parábolas, ilustrações, para poder melhor se comunicar diante de todo o povo. Infelizmente, a maioria das pessoas que ali ele encontrava não tinham um conhecimento de leitura em especial. Muitos não sabiam ler, muitos não tinham também o acesso aos antigos escritos feitos ali pelos maçoretas, que eram famílias responsáveis por transcrever as verdades vindas dos céus e assim transmitidas pelos profetas. E era um custo a ser pago para essas famílias poder fazer essa transcrição e assim divulgar. Hoje, em grande maioria, a igreja ela dá muito dos seus materiais de forma gratuita, para poder alcançar a todos os povos. Mas naquela época era um pouquinho diferente. Então Jesus ele vem justamente para quebrar esse paradigma e aqui anunciar suas verdades para que todos pudessem assim escolher a qual caminho caminhar, o que deveriam fazer com as verdades que se achegava não somente na sua mente, mas também no seu coração. E uma das primeiras verdades foi comparar o povo de Deus, a sal. O sal, quando vocês mulheres, e os homens também que cozinham, você coloca ali na panela, o que ele faz? Automaticamente parece algo miraculoso, né? Ele vai se espalhando. A gente ainda tema em querer dar uma ajudinha, né, ao sal, dar uma mexida ali no alimento para que o sal possa, de forma homogênea, alcançar todos os ingredientes que ali estão, se é o feijão, se é o arroz, e os outros que ali colocar dentro daquela panela, e dá um sabor diferenciado. O povo de Deus, quando é colocado diante de um mundo tão desafiante, em uma época tão difícil, é para também fazer a diferença diante de todos os povos. Os meus queridos alunos, teve alguns momentos que falou assim: professor, não aguento mais. É muita cobrança, é muita dificuldade, eu não estou aguentando fazer as minhas atividades, eu não estou com saco mais para suportar as pressões que minha mãe e meu pai estão fazendo para eu entregar em dias todas as atividades. Eu estou vivendo agoniado, professor. E começavam a chorar. Sabe aquele choro de socorro? Sabe aquele choro de dizer assim: eu não estou aguentando mais? Alguns desses alunos me confessaram essa realidade, que estavam vivenciando dentro dos seus lares. Que por mais que até um certo ponto, protegidos dentro do lar, eles se sentiam pressionados com tudo que está acontecendo ao seu redor. Não está sendo fácil. O desafio é grande. E naquele momento eu tiro a capa de professor e lembro-me que também eu sou formado em teologia, sou um pastor. E naquele momento eu tenho que virar também um pai, conselheiro, psicólogo. E de alguma forma, virtualmente dizendo, pegar aquele aluno, colocar ao meu ombro, no meu colo e ali, de alguma forma, dar o carinho, a atenção, e ser imbuído pelo Espírito Santo a falar as palavras que achem guarida nos seus corações para poder reacender o ânimo, a esperança e a vontade de continuar. Há uma palavrinha antiga e hebraica, que é justamente o pechar,
passar. E eu repeti por diversos momentos que esse pechar, essa passagem por esse momento da vida, teríamos que fazer juntos. Sabe o que eles fizeram? Uma certa feita, os meninos abriram todas as câmeras dos seus celulares, e aí eles começaram a colocar alguns cartazes para incentivar os seus professores, aqueles que foram amigos, aqueles que estavam entendendo, que estavam ali para auxiliar muito além da vida acadêmica de cada um daqueles alunos, mas também para ser um pai, para ser um amigo, para ser um parceiro, para ser aquele brother, aquela pessoa que está ali para entender a linguagem daqueles jovens, entender a dinâmica que eles estavam vivendo e auxiliá-los nas suas necessidades. Abrindo muito em mão de tudo aquilo que muitas das vezes é a família, esposa, filhos, outras atividades particulares para poder ter atenção a cada um daqueles alunos. E eles começaram a colocar cartazes dizendo, vamos passar juntos. Estamos juntos, professor. A gente deu um piti, a gente deu uma desnorteada, mas suas palavras, seu incentivo, sua parceria, o momento que você está manuseando a palavra de Deus, está nutrindo as nossas vidas. Eu não me canso de receber mensagem desses alunos falando, professor, depois daquele momento que o senhor me ensinou como orar, como buscar a Bíblia, como praticar aquilo que está descrito na palavra de Deus. E eu vou dizer a vocês, e muitos não são nem cristãos praticantes. Alguns frequentam a igreja católica, outros batistas, outros assembleanos, alguns adventistas. Não importa, a palavra de Deus alcança todo e qualquer coração. E permeado junto comigo, com você, essa palavra fortalece a mim para que outros creiam que pode fortalecer a eles. Muitos estão precisando desse sabor. Mas as pessoas estão muitas das vezes enclausuradas dentro de casa. Muitas das vezes estão nem participando dessas lives, dessas transmissões. Perderam o sentido, perderam o foco de suas vidas. Lembra quando alguém colocou uma fotinha lá do planeta Terra, e colocou um como se simbolizasse Deus e outro simbolizasse Satanás. Aí falou assim, o diabo fechou as igrejas físicas, mas o Espírito de Deus abriu várias igrejas em cada um dos lares. Mas eu pergunto a você que me assiste, a você que está aqui presente, será que isso é uma realidade? Porque infelizmente eu estou vendo que não. Porque a negligência espiritual aconteceu e acontece. E a nossa preocupação é como alcançar essas pessoas. Como dar um novo sabor, um novo sentido em meio aos desafios que se deparam diante dos olhos. Igreja, acorda! Você está imaginando que é essa pandemia que é o maior dos temores, que é o maior dos desafios, que é o maior dos problemas, que será a maior das dificuldades que se deparará diante da igreja para fazer a igreja não prosseguir? Eu vou te dizer o seguinte, essa pandemia ainda está meramente muito longe daquilo que ainda passaremos aqui nessa terra. E ainda o que seremos desafiados para continuar pregando esse evangelho. Como é que uma vida espiritual destituída da presença de Cristo, da presença da palavra, da presença do Senhor Jesus em ações práticas e efetivas, vai alcançar o povo que geme, o povo que sofre, o povo que está pedindo socorro, o povo que precisa de pessoas equilibradas espiritualmente, pessoas que não só buscam o Senhor no momento do seu dia especial de adoração, mas que busca mesmo com efeito, talvez não tão espiritual, mas para em algum estacionamento, ora no momento que está passando o dia, que está em uma fila, muitas das vezes de um banco, está intercedendo a Deus pela vida de todos aqueles, para que não sejam contaminados, não sejam infectados. Será que estamos sendo imbuídos por esse Espírito a ser o sal que o mundo precisa? Ou estamos dentro de um pote,
ou até não chegou no pote ainda, né? Estamos dentro de um saquinho. E ali no rótulo, justamente, o sal que pode fazer a diferença na tua vida. As pessoas estão buscando esse sal e cadê ele? Será que está acontecendo como está acontecendo na Venezuela? Que os alimentos estão sendo retirados das prateleiras, não tem mais alimento, nem para ser vendido, mesmo que seja em preços astronômicos? Será que esse sal está virando um artigo de luxo dentro da visão espiritual? Porque o povo de Deus precisa, de alguma forma, não somente ser o sal, mas ao mesmo tempo ser luz. Luz a essas trevas que tomou conta da mente e do coração de muitos. Se antes a igreja e muitos pais estavam tendo problemas, dificuldades com seus filhos, com as redes sociais, imagine agora que muitos deles estão passando mais tempo nas redes sociais, mais fechados, isolados dentro dos seus quartos. O que esses meninos e meninas, o que os adultos estão aí, muitas das vezes isolados, fechadinhos, escondidos, fuçando as redes? Que tipo de conversa, que tipo de material que está diante dos seus olhos e diante de você, diante do teu coração? O que está alimentando a tua vida espiritual hoje? Você tem passado tempo com as redes sociais ou com Deus? Hoje não tem mais tempo e não tem mais desculpa de dizer que eu estou sem tempo para poder buscar a presença de Deus. Como é que eu vou? Em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia. Atos capítulo 1, verso 8. Aqui os discípulos estavam preocupados. O seu líder morrera, subiu ao plano espiritual. E agora estamos desamparados. O que fazer? Como pregar? Aonde ir? Como manter a pregação desse evangelho ao qual o Messias revelou para todos nós? Como agora formar os grupos? Como agora formar justamente comunidades que venham agora ser aqueles multiplicadores desse evangelho, dessa mensagem, para que realmente o nosso Senhor, como lhe prometera, voltar para nos buscar. Aqui em Atos, capítulo 1, verso 8, nos diz: mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. No passado, a evangelização, como assim muitos teólogos assim pesquisaram e identificaram, que a evangelização do mundo era da seguinte forma: era centrípeta. O que significa esse termo? Justamente Deus cria um povo, nomeia um povo, coloca no centro de todos os outros povos, para que agora esse povo aprenda como adorar, a praticar os princípios do Deus dos céus, a buscar um relacionamento fiel, não somente com esse Deus, mas também com todos os outros ao redor. Restaurar a imagem e semelhança daquele Deus que foi perdida desde o momento lá do Éden, que o pecado assim se adentrou na raça humana. Aí, Deus coloca o povo, começa a se manifestar diante desse povo, todos os outros povos começam a regalar os olhos, e se a perceber que esse povo é diferente. Esse povo adora diferente. Esse povo exalta o Deus dele diferente. E esse Deus, de uma forma especial, se manifesta de forma totalmente diferente com eles. E isso atraía todos os outros povos a quererem também adorar esse mesmo Deus. Mas com a vinda de Jesus, essa prática acabou-se. Por quê? Porque o povo talvez em algum momento da história
Eles acabaram se auto-orgulhando, se auto-exaltando, e assim achando que eles eram aqueles que eram a casta especial de evangelização, e eles estavam em um degrau acima de espiritualidade, que todos os outros não poderiam estar nem se adentrando, fazer o proselitismo. Aí o Senhor Jesus, ele veio, quebrou com essa regra. Começa com o proselitismo contínuo, onde todos os povos, aqueles que até eram chamados de gentios, todos os povos eram convidados a receber a mensagem, a aceitá-la e assim vivenciar junto com o povo de Deus essa mensagem de amor que Cristo assim pregara. Era fácil? Não. Foi um grande desafio para Cristo. Imagine para os seus apóstolos. Eles chegavam em uma cidade, Paulo começava um pequeno grupo, em uma das casas, criava-se um movimento, uma comunidade e partia para outro lugar. Quanto tempo alguns dos familiares de Paulo ali ficaram sem vê-lo? E o que falar dos outros apóstolos? E qual foi a recompensa de muitos deles? Cerrados ao meio, presos, chicoteados, humilhados diante de todas as outras comunidades, de outros povos. Era a recompensa que muitas das vezes eles recebiam. Mas isso não fazia eles desanimarem. Isso não fazia eles retrocederem. Isso não fazia eles ficarem dentro de casa, trancadinhos, com medo de sair. Mas aconteceu também a pandemia espiritual. Logo quando Jesus ascendeu os céus, o que os discípulos fizeram? Correram para dentro de uma casa, ficaram ali com medo que aqueles seus perseguidores viessem para matá-los. Mas aí Jesus, ele manda a solução. Tira eles de casa e agora ide. E vá para os confins do mundo, pela Samaria, por Jerusalém, por todas as cidades, todas as comunidades, e pregam sobre essa verdade. Sabe por que muitos dos discípulos não se desanimavam? O resultado está aqui, ó. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Há um convite que o próprio Jesus ele faz a mim, a você, para não desanimar e não entrar naquele parafuso, naquela pilha, que muito que o mundo está entrando. Fica em casa. Tenho que ter os cuidados. Mas isso não significa que eu tenho que parar de evangelizar, de pregar, de anunciar esse evangelho ao qual o Senhor me chama, me convida a assim fazer. Há uma necessidade, meus queridos irmãos. Na nossa igreja existe tanta teologia, tanto conhecimento, e que muitas das vezes está guardado dentro de casas, dentro de gavetas, dentro de corações, dentro de mentes. Porque a igreja muitas das vezes agora está se negando a pregar como deveria pregar, a avançar como deveria avançar. Será que não temos um Deus à frente de todas as coisas, que garante a minha proteção, o meu livramento? Muitos dos irmãos questionaram no início da pandemia, não deve fechar a igreja, porque não tinham conhecimento do vírus. Depois que começou a ter o conhecimento, agora fecha a igreja, não abre mais. E ainda existem muitos lugares que não querem abrir. Existem muitos lugares que tem pessoas que têm 5 meses, praticamente, de 4 a 5 meses, que não saem de casa. Verdade. Imaginem, não sai de casa para as coisas espirituais, mas para um auxílio emergencial e para suas coisas pessoais, muitos têm saído e nem toma cuidado, nem segue os protocolos e agora quer exigir que a igreja de Deus continue fechada. Que é uma loucura o que estamos fazendo. É loucura? Lê esse verso aqui junto comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Quando você lê esse texto aqui, está falando o quê? Que você só vai pregar nos momentos de bonança, de tranquilidade, de paz. No momento que tiver a vacina, que é aí que você vai começar a pregar novamente. Eu tenho pregado e tenho falado. E eu sei que essa mensagem vai correr o YouTube inteiro, por muitos lares, muitas casas, e vou repetir. Se for para eu cair num campo de batalha, se for para eu cair, que eu caia no campo de batalha, lutando, tentando fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quando eu dei o exemplo dos meus alunos, quando eu vejo cada um deles chorando, quando eu vejo, depois do desespero, a paz que vem ao coração deles, de eles alcançarem, retornarem aos seus focos de estudar, de serem felizes, mesmo em meio a esses desafios, eu estou alcançando o objetivo que Deus me deu para assim fazer. Sabe qual é o meu projeto agora? Começar a visitá-los. Mas como? Pastor, o senhor vai quebrar os protocolos de distanciamento? Não. Eu vou abrir um cartaz. Vou na porta de alguns alunos. Colocar lá, tome junto. Se Jesus ele prometeu no ID de Mateus 28, se ele promete o ID de estar até a consumação do século ao meu lado, eu tenho certeza que todo e qualquer gesto de carinho, de preocupação, de atenção, mesmo com todos esses protocolos, com esses riscos, eu tenho certeza que eu posso fazer a diferença na vida de alguém. Imagine se uma certa feita, uns 2, 3 meses atrás, estávamos com uma dificuldade de cestas básicas no dia, estávamos na igreja de lá do Leblon, e o pastor Anderson, ele foi o secretário do campo, ele foi pregar, depois da pregação, ele percebeu que tinha uma visitante lá, na igreja. E ele percebeu que ela estava preocupada, agoniada, e ela foi para o fundo da igreja, e ele percebeu com um saquinho com muitos poucos alimentos. Ele simplesmente abriu o seu carro, abriu a mala do seu carro ali, pegou uma cesta, e falou assim: Sérgio, corre ali, traz aquela moça, porque eu tenho certeza que aquele alimento não é o suficiente para a vida, para a manutenção da família dela. Eu a chamei, ela começou a chorar. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado porque vocês estão me dando essa assistência. Imagine se o pastor Anderson fica em casa. Imagine se o pastor Anderson não toma o lugar ao qual Deus chamou ele para estar à frente da trincheira, conduzindo o povo de Deus a estar levando o evangelho a toda criatura. Morrer no campo de batalha é uma honra, se eu estiver batalhando pelos motivos corretos e nobres que a palavra de Deus me direciona. Eu não estou pedindo a você para ir sem máscara, eu não estou pedindo para você ir, mesmo que você tenha uma sensibilidade na questão da sua saúde, mas eu estou pedindo para que você avance na sua vida espiritual. Recebereis poder para serem as minhas testemunhas. Quantos de vocês ligaram para alguém? Quantos de vocês passaram uma mensagem? Quantos de vocês tiraram meia hora, uma hora e meia, gastaram crédito do seu celular para poder passar, transmitir mensagens? Tem algumas denominações que estão fazendo isso. Minha esposa recebe ligações quase que toda semana de pessoas que estão aí fora, anunciando que nunca viram a minha esposa, nunca me viram, mas estão ligando. Ligando e passando uma mensagem de incentivo. Mesmo, talvez, não tendo todo o conhecimento, talvez que esta igreja tenha, que estes membros têm, mas eles estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Estão buscando levar o evangelho que eles conhecem, buscando fazer a vida espiritual deles não morrer.
E se a igreja ficar paradinha, caladinha em casa, o que vai acontecer? Ela morre espiritualmente. Nós fizemos aqui uma jornada espiritual durante uma semana. Cadê os meus líderes? Agora eu quero falar com vocês. Cadê você que cobra de mim que eu sou o leigo? E não consegue acordar nem 15 para as 5 da manhã para participar de um culto online, seguro. Lembra de uma pergunta que não sai da minha mente, não sai do meu coração? Que o pastor Anderson, quando pregou nesta igreja, diante deste púlpito, ele perguntou, cadê os meus jovens? Que na maioria das lives, das reuniões pelo Zoom, pelo Meet, a maioria dos jovens não estavam participando. E eu torno a perguntar, cadê os jovens da minha igreja? Da minha igreja lá do Leblon, todos os sábados à tarde. Coloco como se fosse uma galinhazinha, pegando seus pintinhos debaixo do meu braço. Sabe por quê? Porque eu não me conformo. Sabe por quê? Não é porque eu sou um doido, eu sou um maluco. Mas é porque eu amo essa mensagem. E não suporto ficar em um mundo onde me obriga a usar máscaras, onde me obriga a me afastar das pessoas que eu amo, onde cria muralhas, onde cria empecilhos para eu poder levar essa mensagem de amor e viver essa mensagem de amor com as pessoas que eu amo. Até quando você vai se conformar com pandemias? Porque depois da pandemia virão outras pancadas muito mais fortes para ver se acorda o povo de Deus, para ver se o povo de Deus para de se conformar. No livro de Timóteo vem falando de um grupo de pessoas que infelizmente tomou conta de todo o planeta. Pessoas egoístas, avarentas, jactanciosas, pessoas mais amantes de si próprias do que do próprio Deus, do que do outro ser humano. As pessoas, infelizmente, estão cumprindo. Meus queridos irmãos, por favor, não leiam a Bíblia de cabeça para baixo. Leiam a Bíblia até de trás para frente, como está lá no hebraico. Quando a gente pega o Antigo Testamento e a gente vai ver lá, está de trás para frente. Quando eu peguei pela primeira vez a Bíblia em hebraico, eu tomei um susto. Eu falei, ei, vem cá, você me vendeu uma Bíblia errada. Ela foi colocada de trás para frente. Aí eu estava falando hoje na classe que talvez tenha um sentido. Eu fiz uma ilustração desse sentido da Bíblia ser escrita de trás para frente. Sabe por quê? Talvez Deus está querendo que eu e você saia da onde você está, da onde eu estou, e voltemos para o início do primeiro amor, daquilo que é revelado que acontecia no Éden. A imagem e semelhança de Cristo. Talvez essa leitura de trás para frente, começar daquilo que é pelo final, é justamente para retornarmos. Isso aqui é uma pequena ilustração minha. Retornarmos para os braços do Pai. Retornar aquele primeiro amor que me motivava, que não tinha barreiras para me impedir a avançar, a pregar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. O ministério da ASA muitas das vezes tem chorado, gemido, sofrido, porque muitas das vezes nós temos que receber bilhetinhos, lembretes, para trazer um alimento para a casa de Deus, para aqui, o celeiro de Deus, para assim darmos um mantimento suficiente, não somente para os nossos, mas para todos aqueles que estão ao redor. Isso está sendo uma vergonha. Eu me sinto, muitas das vezes, envergonhado com a espiritualidade que talvez eu tente passar para as pessoas, mas eu não vivo essa espiritualidade. Espiritualidade que vem em um conteúdo teológico enorme, mas que não quebra as correntes do pecado que talvez exista na minha vida e que me impeça de marchar. Será que eu estou falando nessa manhã para pessoas que estão conformadas? Será que eu estou falando para essa manhã
com pessoas que ainda não experimentavam qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a tua vida? Será que nessa manhã eu estou falando para pessoas que infelizmente estão com o coração tão endurecidos, que infelizmente estão com o coração tão fechados, que estão preocupados de faltar o alimento? Lembra qual era o movimento no início da pandemia? Não vá para os atacadões, para o supermercado e fique comprando altos volumes de alimentos para que não venha faltar nas prateleiras. Mas o que as pessoas faziam? Ao contrário. Começaram a comprar pensando, eu tenho R$1.000, eu tenho R$2.000, eu vou comprar, eu vou me preservar, eu vou ficar dentro de casa com todo esse alimento. Enquanto outras pessoas iam aos supermercados e precisavam de alguns itens em especial e não encontravam. Esse é o amor ao próximo, ao qual eu e você temos que, assim, praticar. É assim que eu vou ser a testemunha de Cristo. É assim que eu vou ser o sal que faz a diferença e dá um novo sabor. É assim que eu vou iluminar o caminho das trevas, que esse mundo não existe outro. É o povo de Deus que vai iluminar essa terra pelo poder do Espírito de Deus, pelo iluminar da sua palavra e pelo guia do Espírito Santo que vai à frente dessa igreja, à frente do seu povo, para encaminhar a todos os outros. Muitos estão atônitos, muitos estão desgovernados, muitos estão caindo em depressões. E a igreja simplesmente agora, com a oportunidade ímpar, vai se fechar? Vai se conformar? Não. Não vamos. Porque eu tenho bons exemplos aqui na igreja. De pessoas que não estão se conformando. Pessoas que estão lutando contra primeiramente o seu próprio eu. Para buscar a presença do Espírito e com amor, conduzir a outros a terem esse mesmo foco de evangelizar em meio à crise. De não deixar de amar, de não deixar de cuidar. Lembra daquele filme Até o Último Homem? Lembra daquele adventista do sétimo dia, que não queria de forma alguma pegar nenhuma arma para tirar a vida de outra pessoa, mas em um momento do filme ele simplesmente fala: Senhor, me dê forças para eu salvar mais um. Toda vez que eu lembro dessa frase, eu me envergonho se eu negligencio a um convite para pregar, para dar um estudo, ou negligencio ou esqueço um auxílio a algum irmão, a alguma pessoa que precisa de mim. Aquilo que está em tuas mãos não é teu. Aquilo que está em tuas mãos é para que você use para o benefício de outras pessoas. Se você não tem ainda, não se sente à vontade, a coragem de estar vindo à igreja para trazer os alimentos, agasalhos e tudo aquilo que você pode dar de assistência, para dar assistência a outras pessoas, o meu desafio é, aquele que tem carro dentro dessa igreja, pegue o seu carro, vá na casa dos irmãos, daqueles que não podem se deslocar, mas querem ajudar, querem participar. Comece com um. Eu comecei esse movimento lá no sul da Bahia. Eu pegava o meu carro e ia atrás das pessoas que não podiam ir para a igreja. Pessoas que muitas das vezes estavam acamadas numa cadeira de rodas. Pessoas que iam de muleta. Eu precisei passar pela experiência de quebrar o meu pé para Deus me converter. Para eu entender que tudo que está em minhas mãos é o conhecimento da palavra, ótimo. É um carro, é uma casa, é dinheiro. Tudo que está em minhas mãos é para servir essa obra. Não é para servir pastores, não é para servir líderes, não é para servir a egos de A ou B, mas para servir o ser humano que tanto está agonizando. A partir do momento que eu quebrei o meu pé, ali naquele acidente lá em Onápolis, e Deus me livrou da morte. Eu já fazia esse movimento,
E alguns eu tive que atender dentro do meu quarto, alguns líderes. E chorando, falei para eles, algumas pessoas que eu levava para a igreja, eu estou sabendo que não estão indo. Por quê? Aí alguns olharam um para os outros, não sabemos. Ah, vocês não sabem? Vão se fazer de cegos? Vocês estão vendo todos os dias eu chegando com pessoas e mais pessoas, levando pessoas e mais pessoas para casa. Muitos eu tenho incomodado, pedindo para levar para casa, porque eu não dou conta da quantidade de pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, mas estão limitadas, fisicamente e espiritualmente, e que precisam do meu e seu auxílio. Então, a partir de hoje, se convertam. E se é para vir me visitar, só venham me visitar agora, se for para trazer as boas novas. Para que nenhum daqueles que eu estou levando, pela graça de Deus, para a igreja, venha ficar de fora dos cultos da igreja. Baixaram a cabeça. Mas você tem uma língua de Moisés, pesada. Mas naquele momento, irmãos, eu precisava falar de forma forte. Porque eu não me conformo com as coisas deste mundo. Porque eu tinha recebido o Espírito de Deus na minha vida. E eu não poderia negligenciar o chamado que Deus faz à minha vida em todo e qualquer momento. Eu descia as escadas, sabe como? Sentado. E para subir, eu fazia igual os cachorrinhos. Subia como se tivesse de 4 pés. Verdade. Num período que eu estava de pé quebrado, eu saía com um amigo, de moto ou de carro. Eu ia de qualquer jeito, até de bicicleta, para poder evangelizar as pessoas. Sabe por quê? Eu poderia ter perdido minha vida naquela tarde de sexta-feira, que eu estava preparando uma programação especial junto com os homens da igreja. Mas Deus me deu uma oportunidade e eu não poderia mais perder tempo. Será que a gente só vai evangelizar quando a gente tomar um choque de 220? Ou fazer igual o meu filho, que ele diz assim, eu estou ligado hoje no 3.000. Será que eu preciso tomar um choque assim, para que eu possa entender que mesmo em meio à pandemia, o evangelho precisa avançar? Precisa ser pregado, não somente pegando uma Bíblia, abrindo-se a palavra de Deus, mas que as pessoas vejam esta palavra que está em minhas mãos, agora dentro de mim, encarnada na minha vida. Até quando o povo de Deus vai negligenciar isto? Até quando o povo de Deus que é chamado para evangelizar, para amar, para cuidar? Porque Jesus venceu os preconceitos da época, não podia tocar em nenhum leproso, e Jesus tocava, deixava-se ser tocado. Não poderia estar com as prostitutas, e Jesus estava, mesmo sendo criticado. E agora o povo de Deus vai ficar com mimimi, vai ficar se esquivando, vai ficar fugindo da responsabilidade ao qual foi chamado. Faça como eu fiz. Nos momentos de maior turbulência da minha vida, eu dei um pouquinho de atenção ao Espírito Santo e comecei a tentar a fazer a diferença. Sabe o que eu ouvi? Uma pessoa falou para mim assim, pastor, você acabou de quebrar o pé e está aqui na igreja? Irmã, eu não estou aleijado. Só quebrou 2 ossos. Eu posso vir à igreja, mas eu estou percebendo que o senhor está aí transpirando, cansado, mesmo nesse pedacinho de trajetória que o senhor fez. Mas por que o senhor veio? Porque 7 horas da noite, a minha esposa está de uma sala, e eu estava na outra sala, junto com desbravadores, dando estudo bíblico, preparando jovens para a primavera, para o batismo da primavera, para ver esses jovens serem entregues nos braços do Senhor. Isso aqui, irmã, não vai limitar aquilo que Deus me chamou a fazer. Sabe o que ela me disse? O senhor está querendo aparecer. O Senhor está querendo aparecer.
Eu gostaria de trazer as fotos, mas eu não trouxe. Mas em uma próxima oportunidade, para mostrar a vocês o que eu quis aparecer. Durante o ano, mais de 30 pessoas naquela igreja foram batizadas, fruto de um trabalho, não meu simplesmente, nem da minha esposa, mas um trabalho conciliado nosso, junto com a igreja, departamentos, todos se uniram com aquilo que poderiam oferecer e deram o seu melhor. Entenderam o chamado que Deus fez, fizeram aquilo que estava dentro do seu alcance e aquilo que também não estava. Andaram a segunda milha para alcançar o Evangelho eterno, a pregação do Evangelho através de práticas. E pessoas eram agregadas, eram vindas, eram chamadas, tomavam a decisão de batismo. E pessoas e mais pessoas hoje, mesmo em meio a uma pandemia, estão sendo batizadas, estão sendo encontradas, estão sendo alcançadas, porque o povo de Deus não se limita a ficar dentro dos seus lares, mas o povo de Deus está sendo imbuído por esse Espírito do capítulo 1 de Atos, verso 8. Recebereis poder para ter aquilo que move os seus corações e as suas vidas espirituais, para fazer a diferença a esse mundo, que só quer fazer a diferença nos grandes desastres. Aconteceu aquele desastre no Beirute, lá no Líbano, todos os países se uniram. Aconteceu aquele desastre do 11 de setembro, todos os países se comoveram, se uniram com os Estados Unidos. Aconteceu diversas enchentes, como aqui na própria Salvador, muitos outros lugares se comoveram, se cativaram e assim começaram a fazer algo pelo povo ao redor. Mas quando chega na vacina, por que ninguém quer se unir? Sabe por quê? Abre aí, em Mateus 24, verso 12. E eu vou te mostrar por quê. Mateus 24, verso 12. Está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Será que esse amor de Deus está se esfriando? Essa aqui é a profecia que eu falei para vocês. Essa aqui é a profecia condicional, que ela só acontece se eu e você escolher para acontecer na minha e na sua vida e na coletividade da igreja. Essa profecia, desculpe falar, mas maldita, não pode se cumprir na vida do povo de Deus. Por que ela é maldita? Porque o amor de Deus não pode se esfriar nem do meu, nem do seu coração. E meu apelo nessa manhã é: permita que esse amor de Cristo, permita que a imagem e semelhança que tanto o nosso Jesus quer resgatar e colocar diante das nossas vidas espirituais, para que aquele povo que está quase apagando possa virar uma chama incandescente, iluminada, incendiada, justamente pelo Espírito de Deus. Quantos nessa manhã sentem um desejo e a vontade de receber esse Espírito em sua vida? Quantos nessa manhã levantam as suas mãos para dizer que verdadeiramente deseja esse Espírito de Deus sobre a tua vida? Quantos nessa manhã desejam ser imbuídos por esse Espírito a fazer essa obra avançar, mesmo nas suas limitações? Que Jesus nos abençoe e nos conceda esse Espírito a estar conosco. Mas antes de encerrarmos, a nossa irmã que vai estar louvando a Deus, ela vai estar sentadinha aqui, porque tem algo em especial que eu gostaria de te mostrar, o papel da igreja na humanidade. Você quer saber qual é o seu papel? Você quer saber o que você deve fazer? Você quer saber o que você deve fazer com o poder que o Espírito Santo já te deu? Está aí no teu coração, só precisa deixar florescer? Assista esse vídeo. E você vai entender o chamado que Deus tem a todos nós. Jesus disse: ide
e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Isso aí sou eu. Eu não fiquei, no primeiro momento, satisfeito com aquilo que eu ouvi de uma que está no mesmo caminho, na mesma trajetória, de uma irmã, de uma amiga, de simplesmente que eu estava fazendo com o pé quebrado, porque eu estava fazendo para aparecer. Quando eu saio da minha casa com máscara, para ir visitar, para poder aconselhar, para poder orar, mesmo que muitas das vezes, todos os sábados eu estou saindo, sabe como? As pessoas estão dentro de suas casas. E eu com alguns outros jovens, estamos louvando, estamos lendo a palavra, estamos tentando dar a assistência que o mundo precisa. Parece ser muito pouco, mas estamos dando o primeiro passo. E esse é o desafio que eu quero fazer nessa manhã para você. Recebereis poder, o poder do amor de Cristo que transforma a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. E que nesse momento que a nossa irmã estará louvando ao Senhor nosso Deus, que você se sinta tocado pelo Espírito de Deus, para tirar as cinzas de cima dos seus ombros e ressurgir com uma nova perspectiva de vida, com um novo foco, com uma nova vontade e desejo de ver Jesus voltar. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras
pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme o teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor. Mas eu peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer que Deus transforme teu viver, pra que vivas sem medo e sem culpa, pra que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Mas eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver. Amém. Para encerrarmos, há uma semana atrás, uma irmã ela me chegou e me confessou que quando ela era diretora do departamento de asa, que em diversos momentos, para não deixar faltar para aqueles que eram tidos como seus filhos, que ela assumia esse papel de mãe, de mãezona. E infelizmente, muitas das vezes, que ela pegava aquelas cestas básicas para poder ajudar a outras pessoas, o alimento faltou na sua casa. E eu perguntei: irmã, mas por que a senhora também não pegou, nem que saiba, alguns alimentos para que você não ficasse em falta? Não. Eu estava ali em uma missão, pastor, eu não poderia de forma alguma me negar a essa missão. Eu precisava passar por aquela experiência para eu entender que quem sustenta a minha vida não são as minhas forças ou as pessoas simplesmente que estão ao meu redor, mas o Deus que é o Senhor de todas as coisas. Quando eu voltava para casa, pastor, sabe o que acontecia? Deus providenciava mensageiros a trazer aquilo que eu me neguei para poder ajudar outro, era levado ao meu lar para não deixar faltar. É esse Deus que cuida, que vai ao extremo para saber até onde você pode chegar e ser usado. Confie, mesmo com pouco que nós temos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas aqui nesta cidade. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor.
Santo, santo e eterno Deus, agradecemos porque eu tenho a certeza que o teu divino Espírito está neste lugar, movendo a corações, quebrantando corações e vidas. E muitas das vidas que às vezes estavam atormentadas com medo de até sair dos seus lares, de saber o que fazer, mas que eu tenho uma plena convicção que o Senhor falou forte aos seus corações. Eu tenho convicção que as famílias aqui da Igreja do Jardim Cruzeiro vão se unir, junto com esse departamento da ASA, para poder fazer a diferença na vida daquelas pessoas que, primeiramente, talvez serão alcançadas com pão material. E automaticamente, o pão espiritual será concedido também a cada uma dessas pessoas. Então, desde já, Senhor, vai à frente desse projeto. Vai à frente do teu povo. Faz como muitos e muitos já estão, sempre deixando uma pequena cesta dentro do carro, para alguma eventualidade de encontrar alguém necessitado em meio a essas ruas, em meio aos bairros, em meio às casas, e assim dar aquela assistência. Ó Senhor, não deixe faltar nos celeiros da nossa casa, mesmo com tão pouquinho, que nós possamos assim, pelo poder do Espírito, não nos conformar com tudo que está acontecendo, e assim avançar, marchar diante do desconhecido e do desafio. Talvez nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas no hoje, eu e cada um dos nossos irmãos que aqui estão também assistindo, estão sendo convidados a se colocar em tuas mãos, receber esse poder que foi derramado lá no início da igreja cristã, para agora, como a igreja do século 21, fazer a diferença diante de todo o povo. O povo está agonizante, mas não é o teu povo, Senhor. É um povo que vai se tornar o teu povo, porque o teu povo está diante de ti, buscando a tua presença, se preparando e avançando na fé, em meio aos desafios. Que a tua graça seja aquilo que nos basta, e que na nossa casa nada falte, e nem no nosso coração. Que a tua presença seja viva e eficaz na vida do teu povo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe a todos nós, nos conceda um bom restante de sábado e que nós possamos avançar em todo esse trabalho ao qual a igreja tem avançado, mesmo que com as máscaras, como estou com a minha, mesmo com álcool em gel, mesmo com algumas limitações, a igreja avança. Que Jesus nos abençoe e nos conceda